Sorena Mabote, você, 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 você. Saudações de Satê, tudo bom? Muito feliz em você voltar a esse diálogo. Sabe que me perguntam sempre de onde eu sou quando eu visito as escolas ou vou em alguns lugares? Você já sabe, né? Lá no primeiro encontro eu expliquei que eu sou do povo Puri da Mantiqueira, que meu nome é Aline Rochedo Pachamama e que eu tenho o nome indígena Xuriá Puri. Mas muitas pessoas não sabem que todo o nosso território brasileiro, lá do norte ao sul e do sul ao norte, existem povos originários. E esses povos têm culturas diversas, culturas próprias, e a gente vai conversar hoje um pouquinho se existem são culturas indígenas ou culturas originárias. Você já sabe, né, que originário significa aquele que está aqui antes do colonizador chegar, que é uma palavra forte, que nos convida a saber quais são esses povos. Então, vamos dar um exemplo das florestas, né? Dos pássaros. Tem o maru lá na Mantiqueira, que é o gavião. Tem o araçari, que é uma espéciezinha de tucano. Mas na Amazônia, por exemplo, existem outros pássaros que nós não vemos na Mantiqueira, porque é outra floresta. E as nossas árvores também, por exemplo. Na Mantiqueira, vocês sabem que tem a araucária, né? Que é a sementezinha dela que você já conhece. E é uma árvore da região fria. Ela não vai se desenvolver na Amazônia porque é um outro clima. Mas na Amazônia tem a sumaúma, a mãe das árvores, que é uma árvore lindíssima, que muitas pessoas são precisas para dar um abraço nela. Então esse exemplo é só para a gente ver que tão diverso quanto a nossa natureza, que infelizmente nós não conhecemos uma totalidade, era bom a gente saber quais são os bichos na nossa região, quais são os pássaros, não é? O tietê-sangue. Quem conhece o tietê-sangue? O canarinho da terra. Quais são os pássaros da nossa região? Quais são as árvores da nossa região e as pessoas? Então, os povos originários, quando os europeus chegaram aqui, nós éramos mais de 1000 povos que falávamos línguas diversas, talvez mais de 1000 línguas. Hoje nós somos 305 povos e 275 línguas. E essas línguas são importantes se vocês saberem que existem, né? Eu vou falar algumas coisas na língua do povo Puri, porque eu sou Puri. Mas se eu fosse aqui uma representante do povo Guarani, falaria para vocês no idioma Guarani. Só para vocês terem ideia como que é bonito e diversificado toda essa nossa forma de cultura. Porque cultura, não necessariamente com o que significa a palavra, né, que é o cultivo da terra, mas cultura com a relação de pertencimento à terra. Nós não temos a relação de propriedade dela, mas de pertencimento. Então, essa língua, esse alimento que a gente consome, os animais que são sagrados, as árvores, tem relação com as florestas ao qual nós habitamos. A floresta da Mata Atlântica, por exemplo, são 20 florestas dentro da Mata Atlântica, que começa lá no sul e segue até o Nordeste. E a gente não entende, a gente pensa que Mata Atlântica é uma floresta única, mas ela vai mudando porque o clima dessas regiões muda. Então, se eu falasse para você Tixorê Tataque, Tixorê o Xopuri, Tixoreguê, a floresta é o meu coração, a floresta é vida, a floresta é a minha alegria, o amor que eu sinto. Eu falei no meu idioma Puri, do povo Puri. E só para você entender, o povo Puri, o idioma do povo Puri é do tronco linguístico macro-G. E existe o tronco linguístico do Tupi, que tem as línguas Guarani, como eu sinalizei um pouquinho antes. Tem o tronco Aruaque, que já é das línguas do Amazonas, da Amazônia Legal, que são outro conjunto de línguas. Tem povos que têm línguas e troncos próprios, como o Baicari, como os tucano. Então é muito, muito interessante a gente conhecer cada um desses povos e cada uma dessas regiões.
Há pouco me perguntaram se sobre uma alimentação que fosse preventiva, né? Para a gente não ter algumas doenças, se fortalecer o corpo. E me perguntaram sobre a Amazônia e eu não soube dizer, porque eu vou dizer das nossas ervas, que são da mantiqueira, que são de outra região. Eu vou falar do pinhão, que é o nosso alimento, que nos dá sustento, que nós comemos muitas raízes, talvez mais raízes, sementes do que frutos, por conta da nossa região, ela ter essa características das árvores, né? E das raízes das plantas. Então, falar dessa diversidade é importante para a gente entender que esses povos, eles têm muitas semelhanças, mas também têm as suas especificidades. O que seria essa palavra grande? As suas características próprias, a sua linguagem própria, a sua forma de vestimenta própria. Imagina o povo caigangue, por exemplo, que vive lá no sul. Obviamente eles não podem andar, né, com um corpo tão desnudo como falamos, do que os chavantes que estão numa região quente. Então eles se protegem. E é bom também entender que se colocarmos aqui, se eu estivesse aqui na minha floresta interior, os parentes Guarani, Pataxó, Yanomami, Krenak, Machacali, os Caigangue e outros, e colocássemos nós um ao lado do outro, você ia falar, nossa, eles são parecidos, mas não são exatamente os mesmos, porque nós temos características, mas também temos as nossas diferenças. Então é importantíssimo quando você conhecer, se for alguma região do Brasil, e encontrar alguém, você perguntar de qual povo pertence e saber um pouco sobre a característica particular daquele povo. Eu também, como você sabe, né, gosto de escrever, então tem alguns livros que eu trago essas diferenças. Tem o livro Guerreiras, que mostra mulheres que estão no Rio de Janeiro, mas que são de várias regiões do país. E lá, quando se fala do povo de cada uma delas e da língua, você vai ter esse dado de perceber que esse povo e essa língua é diferente um do outro, não é o mesmo. Então é isso, olha, muito agradecida. Nós vamos falar no próximo encontro do tempo presente, dos nossos verbos no tempo presente, da nossa presença no tempo presente, e contamos com a sua participação. Aos professores, sempre lembrando que querendo textos, materiais que possam auxiliar no trato dessa temática no cotidiano escolar, pode entrar em contato, eu envio alguns artigos e converso com vocês também. Saudações a Bejala de Satê, a terra que pulsa em mim, pulsa em você. Sorena Mabote, boa fé, boa fé, boa fé.